Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 13 de outubro de 2024. E hoje o nosso convidado é Gessione Pinto, ele que faz parte, ele que é missionário da Fraternidade de São Pio de Pietreutina. E vamos falar hoje sobre a missão do católico. Estamos nesse mês missionário, mês de outubro dedicado às missões, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Desejamos boas-vindas ao nosso programa. Gessione, seja muito bem-vindo, ótimo dia para você. Bom dia, paz e bem para todos. Primeiro agradecer a Deus, né, porque é uma alegria e uma honra. Pela primeira vez estar aqui na Rádio Rural, essa rádio Coisa que boa. A gente acompanha há muito tempo. Tive a honra de, uma certa vez, entrevistar Dom Eugênio, quando fazia história na Universidade Federal. Eu sei que ele foi muito importante para essa rádio. Sem dúvidas. É uma alegria para a gente também receber você. E para começar essa nossa conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Gessione Pinto. Muito bem. Eu digo que eu sou um filho de Deus, né, pelo batismo, um cristão católico leigo, filho de uma missionária católica, leiga também, chamada Lindaci, e de um militar da aeronáutica, um cabo da aeronáutica, né? Que fez toda a sua iniciação na Santa Igreja Católica, né? Até o Crisma, e ali participou da Legião de Maria, ali foi catequista de Crisma na Escola Técnica Federal, foi pregador da Renovação Carismática, fui missionário de jovens na época nos interiores com o saudoso músico missionário Ademaci Barbosa Moura, e depois, já ali no finalzinho da adolescência, acabou se afastando da Igreja Católica e vivendo experiências em outras comunidades cristãs, né? E retornando para a igreja depois de 25 anos, quando morava em Tibau do Sul. Sou professor, é a minha profissão, né? Da qual há 24 anos, de várias disciplinas, principal História, que é uma das minhas graduações. Sou casado com Suelma, sou pai de Giane e sou torcedor do Fluminense do América. Muito bem, Gessione. E eu queria que você falasse agora sobre esse retorno, não é? A Igreja Católica, como você bem mesmo colocou, né? Se você nasceu num lar católico e aí depois terminou seguindo por outras denominações religiosas, né? Cristãs, e agora houve esse retorno, né? Atualmente. E aí como é que se deu essa volta, né? É muito interessante. A gente tem hoje no Brasil um fenômeno, talvez que ainda não seja visto pela mídia, que é o fenômeno do retorno à Igreja Católica, né? A gente sabe que o nosso país ele foi colonizado e catequizado pelos portugueses, catequizado pela Igreja Católica, mas vamos dizer que durante muito tempo a evangelização ela não conseguia talvez atender todas as pessoas, e muitas pessoas em momentos de crise familiar, pessoal, né, que foi o meu caso, buscavam outras comunidades, cristãs também. Número baixo de padres, né, toda a situação que a gente já conhece. E hoje, né, muito tempo depois desse grande crescimento do protestantismo no Brasil, muitas pessoas, vamos dizer que se decepcionaram com as várias comunidades, que geralmente quem sai da Igreja Católica passa por várias comunidades, não passa só por uma. Verdade. E resolveram voltar à nossa igreja, aqueles que foram batizados e também alguns que nem foram batizados na nossa igreja, foram batizados em outras igrejas e também decidem pela Igreja Católica. O mais famoso do Brasil é meu amigo professor Eduardo Faria, que foi pastor presbiteriano, e a gente brinca que ele é o Scott Hahn do Brasil, né? Scott Hahn, um grande pastor presbiteriano dos Estados Unidos, né? Que se converteu ao catolicismo, escreveu aquele livro Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Quem não leu, é uma boa dica de leitura. Então, no meu caso específico, foi o seguinte:
eu era da Renovação Carismática, inicialmente participei de uma igreja pentecostal, chamada Missão Evangélica. Depois eu fui para uma igreja batista, que já é uma igreja mais histórica. Eu fazia história na UFRN. Sim. E lá eu descobri, me convidaram, que a igreja anglicana, a igreja episcopal anglicana do Brasil, funcionava na capela da UFRN junto com a igreja católica. E aquilo me chamou muita atenção, né? Como é que duas igrejas estão dividindo o mesmo templo, né? E lá eu aprendi a questão do ecumenismo. O ecumenismo entrou na minha vida e vamos dizer que nas outras igrejas eu não tinha diálogo mais com a igreja católica, é como se fosse um cordão umbilical contato sem nenhum contato, mas já na igreja anglicana eu estava sempre em contato com o cônego Zé Mário, que era o capelão da UFRN, com o padre Fábio Santos, que na época estava aqui, com o padre Pio, que era o presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, de grata memória, e com o padre Marcos Lima, né, que foi até pouco tempo, coordenador da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese de Natal. Então o ecumenismo foi, digamos, o ponto pelo qual eu voltei a ter contato com a Igreja Católica. Quando foi aí eu, lá na Igreja Anglicana, eu entrei no seminário, né, estudei, me formei em teologia, fui ordenado diácono e presbítero, fui nomeado pároco da paróquia anglicana da Virgem Maria, que fica na zona norte de Natal. Também fui capelão anglicano da UFRN, e o último bispo, né, da Diocese Anglicana do Recife, que eu fazia parte, me nomeou como assediago para 5 estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí. Então eu tinha um trabalho muito grande lá, né? Também lá eu comecei a ver a questão dos diáconos permanentes na Igreja Católica, né? Eu trabalhei com o diácono Edmar, numa cooperativa educacional. O diácono Ademaci, eu conhecia antes dele ser diácono, filho do missionário Ademaci, né? E o diácono Teixeira e Salinés também começaram a ter contatos comigo, né? E nessa época, exatamente no ano que eu me ordenei, o Papa Bento XVI cria o ordinariato anglicano, uma estrutura canônica para receber anglicanos que pediram, não foi a Igreja Católica que foi atrás, né? É importante a gente dizer que a Igreja Católica ela não pratica o proselitismo, ela evangeliza, mas respeitando as demais igrejas e as demais religiões. E aí os anglicanos pediram à Igreja Católica um acolhimento onde eles pudessem ser recebidos e até pudessem exercer o ministério, por exemplo, casado, né? Houve a possibilidade de ter padres casados no Ocidente. No Oriente a gente tem as igrejas orientais. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, olha, será que Deus não está me chamando para voltar para a igreja? Porque até isso a Igreja Católica está permitindo, né? Enfim. E aí, mas eu não tomei a decisão naquele momento que foi lançado. E passei num concurso, fui morar em Tibau do Sul. E quando chegou em Tibau do Sul, minha expectativa era criar uma igreja anglicana em Tibau do Sul, né? Só que já tinha uma igreja anglicana, que não era minha, é uma divisão da qual eu fazia parte, em Pipa. E aí, minha esposa vendo a minha angústia, que eu queria, mas eu não tinha condições de fazer isso sozinho praticamente, né? Sou professor, trabalho 40 horas por semana, enfim, o meu tempo é um pouco limitado. E aí ela deu a sugestão, por que a gente não volta para a Igreja Católica? Ela também tinha sido batizada na Igreja Católica, tinha se tornado anglicana em Parnamirim. E eu disse, olha, eu posso conversar com o pároco local, que eu já conhecia. Assim que cheguei lá, me apresentei a ele, né? E passei a frequentar só assistindo, né, as celebrações, não comungando, nada. E aí eu disse, eu vou conversar com ele por desencargo de consciência, para que você não ache que eu estou com má vontade, porque eu acho difícil a Igreja Católica me receber, porque eu tive um primeiro casamento civil e religioso na Igreja Anglicana, então eu estaria numa segunda união, e eu achava que a partir disso não tinha mais como eu participar da Igreja Católica.
E segundo lugar, eu estava fora da Igreja Católica há 25 anos. Então eu dizia, não tem mais como, eles não vão receber. E eu não queria apenas ser um leigo. Sim. Eu queria ou ser um missionário, ou ser um diácono, ou até um padre casado dentro dessa proposta do Papa Bento XVI. E assim fui falar com o padre Luciano Freitas, que é o pároco lá da paróquia Santo Antônio de Lisboa. Ele nos acolheu, disse que estava aberto, nunca independência dele, para eu poder ser um diácono permanente no futuro, né? Me encaminhou para o vigário geral, falei com o Dom Jaime, né? E Dom Jaime também me acolheu, mas disse que não podia fazer muita coisa porque já estava no final do seu governo, né? Mas independente vamos dizer assim, da concretização dessas outras aspirações que eu tenho, eu tomei a decisão com ela, né? Eu renunciei o ministério, o sacerdócio na igreja anglicana e me confessei, eu e ela, fizemos a profissão de fé pública, numa missa no famoso dia 8 de janeiro de 2023, e a partir dali voltei à plena comunhão da Igreja Católica e já nesse dia fui convidado pelo pároco para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. E também é missionário, né, da Fraternidade de São Pio de Pietreutina hoje. Isso é muito importante. Bem. Pois é, Gessione, é bem interessante essa sua história e eu acho que também tem tudo a ver com o mês missionário, né, que a gente vive hoje. Você que desempenha essa missão, né, agora na Igreja Católica, nesse retorno, né, como ministro e também na Fraternidade de São Pio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, né, qual a missão do católico hoje? Eu digo, sem pretensão de estar 100% correto, porque eu não sou missiólogo, mas a nossa missão é dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, com palavras e ações. São Francisco dizia, pregue o Evangelho sempre, se for necessário use palavras. Quando ele foi até o sultão, ele nem sabia falar a língua do sultão, mas ele testemunhou o Evangelho ao ponto de que o sultão permitiu que os franciscanos tomassem conta da Terra Santa, como tomam até hoje, né? Então, com palavras e ações, dialogando, a gente não pode deixar de dialogar, né, com os que pensam diferente, respeitando a liberdade humana, né? Eu mesmo vivenciei isso. Eu tive na minha liberdade momentos que eu deixei a igreja, mas nessa mesma liberdade eu voltei. Então acho que isso é muito bonito, né? Uhum. Dentro dessa grande diversidade religiosa e, claro, seguindo as orientações da nossa igreja. Primeiramente do nosso Papa Francisco, que é um Papa fantástico, que prega uma igreja em saída, uns pastores, né, e missionários com cheiro de ovelha e não achando que são a maior religião e que tem o poder supremo, né? Como se a gente tivesse em outro período da história. Então, basicamente seria isso a minha resposta. Claro, também o nosso bispo, evidentemente, que é nosso arcebispo, que é o nosso pastor local, e também o nosso pároco. Muito bem. Que o meu é o Padre Murilo. Tá ótimo. Gessione, você vai continuar aqui com a gente e você que nos acompanha na Rádio 91, não sai da sintonia do bem, porque já já a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de outubro de 2024. Hoje estamos falando sobre a missão do católico e o nosso convidado é Gessione Pinto, ele que é missionário da Fraternidade de São Pio de Pietreutina.
Gessione, no primeiro bloco a gente já introduziu, né, um pouco dessa questão do ser missionário, né, do católico, dessa missão, né, do católico. E aí, hoje, assim, vou falando de você, né, hoje como é que você desenvolve a missão na vida da igreja? Você atua como ministro da Eucaristia, como a gente já falou no primeiro bloco, e também como missionário da Fraternidade de São Pio. E aí, como é que você desenvolve a missão nessas duas funções? Muito bem. Eu digo o seguinte, a gente tem que ser missionário 24 horas, né? A gente não pode ser missionário somente quando a gente está na atividade estritamente religiosa. Como professor, eu tenho que ser missionário. Como pai, eu tenho que ser missionário. Como marido, eu tenho que ser missionário. Mas vamos lá, especificamente, né? Tive a graça, como disse, de ser convidado para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou seja, levar o maior tesouro da igreja, que é a Eucaristia e a Palavra de Deus, os dois maiores tesouros, né? A Sagrada Escritura e a Santa Eucaristia, para os doentes. E como eu tinha já uma experiência de celebrante, né? De ser um celebrante, por ter sido reverendo, eu passei a ser um celebrante leigo, né, da palavra, substituindo eventualmente o padre Luciano, mas principalmente em Parnamirim, que é uma paróquia, Nossa Senhora de Fátima, uma paróquia muito grande, com 30 comunidades, né, que são 4 padres e 2 diáconos, e 30 comunidades, e realmente os ministros são muito importantes, e a gente ajuda lá, quando a gente faz a escala, né, que os padres não podem ir, a gente vai, celebra a palavra e distribui a Santa Comunhão, visita os enfermos. Isso é uma coisa muito importante. Vamos dizer que seja um ministério mais importante que eu participo assim, na paróquia. Mas também a fraternidade do São Padre Pio. O que é a fraternidade do São Padre Pio de Piotretina? É uma nova comunidade que está surgindo na Arquidiocese de Natal. Se você entrar no site da Arquidiocese, vai ter a lista das comunidades e uma delas é essa, né? Está no processo ainda de busca de reconhecimento. Ela foi fundada por um missionário chamado André Souza, que também foi anglicano, também foi seminarista e também foi reverendo. Essa fraternidade, ela é daqui, né? É local. Sim, ela foi inspirada numa fraternidade que havia no Recife, tá? Mas ela é uma comunidade local. Sim. E ela hoje está com a sede em Macaíba. A nossa casa é em Macaíba, tá? Então nós atuamos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Desculpa, todo o estado não. Todo o território da Arquidiocese, né? Desculpa, porque é muito grande, né? Então a gente atua como? A gente atua fazendo missão. Por exemplo, a gente é chamado para fazer celebrações fora do território da paróquia. Como ministro eu não poderia sair, mas como missionário eu posso. Entende? Quando eu tive a minha... E aí nós temos uma formação que dura 1 ano. Nós temos nessa fraternidade aqueles que são celibatários, como o missionário André, e aqueles que são casados, como eu, né? Nós não temos sustento da igreja, todos trabalham, né? Tem um trabalho secular, né? Todos que trabalham, evidentemente os religiosos trabalham também, mas eu falo do trabalho secular, né? A gente tem um trabalho secular para se manter, e nos nossos horários livres, de acordo com a nossa disponibilidade, nós caímos em campo, né? E aí, quando eu estive com o Dom João pela primeira vez e contei da minha história, apresentaram para mim uma demanda. Eu faço parte do Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte, que é uma instituição que tem 26 expressões religiosas presentes. A Igreja Católica é uma das 26. Sim. E aí, quando completou 5 anos do morticínio ou do genocídio do presídio de Uruaçu, de Nízia Floresta, Alcaçuz. Eu vim com Uruaçu porque eu estive na festa dos matos agora. O presídio de Alcaçuz, foi chamado os representantes das religiões para irem lá dar uma palavra para os apenados. E aí, quando eu cheguei lá, inicialmente ia só eu, como católico, o único representante, mas depois o padre Murilo chegou e me chamou para trabalhar com essa capelania. Mas o diretor do presídio colocou o seguinte:
que eu visse uma forma dos católicos estarem mais presentes. Já existe a Pastoral Carcerária, mas ele queria uma presença maior dos católicos nos presídios, porque os irmãos das outras igrejas estão bem presentes e nós timidamente presentes. E eu acho também, para esse apoio, digamos assim, mais sacramental, né? Sim, exatamente. Porque a Pastoral Carcerária também tem essa questão da parte sacramental, mas eu acho que vai muito mais do social, né? Ali das condições, né? Em que os apenados se encontram lá. Sim. Aí o que aconteceu? Eu disse, olha, eu não posso resolver nada. Eu vou apresentar o arcebispo. O arcebispo, quando chegar, está na minha pauta da audiência, além das minhas questões pessoais, ministeriais, eu vou apresentar isso. E quando eu apresentei a Dom João disse, não, você vai para a Pastoral Carcerária. Quem vai é você, né? Eu e André, que somos os missionários da Fraternidade São Padre Pio, fomos encaminhados para o Padre Hugo e a Guiomar que nos acolheu na Pastoral Carcerária. Então é um trabalho que a gente assumiu também em Parnamirim. Mas não só em Parnamirim, onde precisar, né? Sim, com certeza. Claro que Parnamirim é mais fácil porque nós moramos em Parnamirim. Mas se outro presídio precisar, o ideal é que mais católicos, que tem que fazer um curso, tem que se preparar, não é assim querer, eu vou para penitenciário, não é assim. Você tem que fazer um curso, se preparar, você vai acompanhar das primeiras vezes, né? Porque sempre vai acompanhado, mas diga assim, você não vai ter a liderança nas primeiras visitas, você vai, vamos dizer, como um apoio. E aí, a partir disso foi algo que cresceu na nossa vida, né? Esse novo ministério da Pastoral Carcerária. E não foi eu que busquei, como disse. Já tinha ido ao Caçuz outra vez como reverendo anglicano, mas a primeira vez como católico, aí foi quando me fizeram esse convite. Também eu sou aluno da Escola Catequética da Arquidiocese de Natal. Porque por mais que eu tenha feito teologia, especialização, mestrado, doutorado, mas quando você volta, você tem que fazer a reciclagem, né? Atualização. E eu achei que o melhor lugar seria a Escola Catequética, coordenada pelo diácono Sérgio e Francione. E estou lá aprendendo com o diácono Eduardo, enfim. Como eu sou professor, uma coisa que eu percebo que precisa melhorar cada vez mais na nossa igreja é a formação dos leigos. Precisa melhorar. Então foi o que eu fiz. Eu criei, junto com o missionário André, uma escola bíblica, chamada Escola Bíblica Bom Pastor. E essa escola bíblica, ela oferece cursos nas mais diversas áreas. Missiologia, que é a parte de missões, formação de missionários, parte de Bíblia, parte de catequese, parte de sacramento, parte de liturgia, história da igreja, enfim, qualquer tema. Interessante. A gente trabalha para que as pessoas tenham mais conhecimento, para poder, primeiro, serem católicos, não por tradição somente, mas por convicção e poderem evangelizar. Fora isso, pela minha história, me convidaram, o Padre Marcos me convidou para compor a Comissão Ecumênica Interreligiosa da Arquidiocese, que hoje é presidida pelo Padre Rodrigo. Bom, basicamente é isso. São muitas coisas. E haja tempo, hein, Gessione, para dar conta, mas Deus vai providenciando tudo. Gessione, no seu entendimento, a gente sabe que tudo na nossa vida tem seus desafios. E eu acredito que para o desenvolvimento da missão, né, tem muitos desafios. E aí, no seu entendimento, quais seriam esses desafios? Muito bem. Eu listei aqui 7 desafios, tá? São palavras, cada palavra dessa daria um programa inteiro, mas eu vou citar a palavra e posso, se tiver tempo eu explico, senão a pessoa pesquisa. Sim. Anota a palavra e vai para o Google que você vai entender. O primeiro desafio é o secularismo. A ideia de que a vida religiosa, seja qual for, não é boa para ser vivida. Então, a vida é a vida do mundo. A vida dos prazeres, né, do ganhar, do ter, do ser, do ostentar, enfim. Esse aí é um desafio para todos os cristãos, não só para os cristãos, mas assim, especialmente para nós, né? O segundo desafio é o fundamentalismo. É uma leitura da religião violenta, uma leitura que agride o outro, que para poder a minha igreja ser a melhor, eu tenho que estar detratando
as demais, né? Esse é outro desafio. O terceiro desafio é o desafio do relativismo. É você não saber mais o que é o certo e errado. Nós vemos na sociedade que a gente fala do certo, mas ninguém consegue mais conceber que o certo é certo e que o errado é errado. Perda de valores, né? Às vezes a gente quer, digamos assim, ter o certo, mas na minha visão, né? Que aquilo que eu penso seja o certo, mas porque é o meu entendimento daquilo, não que seja de fato o correto. Sim. Né? As pessoas dizem, não, isso é certo para você. Não, isso é certo. Não é certo para mim. Uhum. Por exemplo, quando a nossa igreja ela se manifesta contra o aborto, em todos os casos, inclusive no mais terrível e mais abominável, que é o do estupro. Não é porque ela está defendendo o estuprador, nem menosprezando o sofrimento de uma mulher vítima de estupro, mas é porque ela considera as duas vidas importantes. A vida do bebê, do feto que está ali no seu ventre, como a vida da mulher. Isso aí é muito difícil hoje em dia as pessoas conseguirem compreender, só como exemplo, né? Para não citar outros. O quarto desafio que eu citaria é o desafio das ideologias. A nossa igreja não vive de ideologia. A nossa igreja tem um evangelho e tem 2000 anos de tradição. Nós temos a doutrina social. Nós temos o magistério da igreja. Então veja, como a gente vive num mundo de polarização política, especialmente, né? A gente está saindo de um momento político. Ainda continua, né? Ontem tem segundo turno. As pessoas, tudo que é falado ou pregado, as pessoas já associam às suas ideologias. Isso é muito ruim, né? Para a missão, né, da igreja. Quinto desafio, o divisionismo. Nós vivemos um mundo divisionista. As divisões, né? E na nossa própria igreja. Porque as divisões, vamos dizer assim, do protestantismo, ele faz parte da, vamos dizer, da essência do protestantismo, essa liberdade de você estar criando, se reformando ou criando sempre novas comunidades. Mas na nossa igreja não, a gente trabalha com a unidade em torno do Papa. Mas isso está sendo difícil hoje em dia, né? Cada coisa que o Papa fala, aí vão os haters nas redes sociais, etc, etc. O sexto desafio é o pluralismo. Nós vivemos uma sociedade pluralista. Ótimo. Eu faço parte do Fórum Interreligioso. Eu dialogo com muçulmano, com matriz africana, com budista, com espírito. Não tem problema nenhum. Agora, eu tenho que dizer a ele, mesmo a gente dialogando, eu tenho uma fé. E essa fé prega isso. E ele tem que dizer a mim, olha, eu não creio assim, eu tenho outra fé, e prega o contrário do que você está dizendo. Eu digo, sim, mas antes de termos essa divergência religiosa, nós somos todos seres humanos, para mim, filhos de Deus, por criação. Então, vê isso, sabe? Então, pluralismo, se não souber ser trabalhado, ele é um desafio grande. E o último, o personalismo. A gente também vive numa sociedade que as pessoas querem se colocar sempre acima das instituições. Então, é fulano de tal, é o padre fulano, é o pastor cicrano, é o bispo fulano. Não, é um representante da igreja que vai passar e a igreja vai continuar, né? Então são assim, o que eu percebo, maiores desafios que eu vivencio são esses 7. Com certeza. E muitas vezes, até nesse desempenho da missão, a gente se foca, digamos assim, no trabalho, vou chamar o trabalho braçal, né? Sim. De produzir, né, aquilo, e às vezes a gente também se esquece da vivência sacramental, né? Que eu acho que é a base de tudo. E aí, Gessione, qual a importância, não é, de viver bem essa vida sacramental para poder desempenhar uma boa missão? Eu digo que são 3 pilares. 3, eu vou acrescentar mais um, né? Claro, para nós católicos, os sacramentos, eles são os instrumentos de Deus para nos levar ao céu.
especialmente a confissão e a Eucaristia. Né? São 2 elementos, ou seja, os 2 passos. Confissão, Eucaristia. Confissão, Eucaristia. Por isso que a nossa igreja diz, se confessar pelo menos uma vez ao ano. E comungar pelo menos uma vez ao ano. Que comungar é muito pouco, uma vez ao ano, né, na verdade? Com certeza. Seria pouquíssimo. Mas a igreja é tão generosa... É pelo menos isso. Que ainda dá essa possibilidade. Agora, a confissão, aí eu não vou dizer que seja mensal, bimestral, trimestral, mas ela tem que ocorrer, né? Porque a confissão não é só a parte sacramental, também a parte de direção espiritual. Um bom confessor, como o Padre Pio era, que passava 16 horas, 18 horas confessando e não dava absolvição em todos os pecados. Quando ele percebia que a pessoa não estava arrependida, Deus dava um dom a ele de revelação. Ele dizia, olha, você está mentindo. Ou então você está esquecendo isso que você cometeu. Né? Então a confissão é o único tribunal que nós entramos condenados e saímos absolvidos. Então é fundamental estar na nossa vida. O ideal é escolher um confessor e ser sempre com ele, porque aí ele vai fazendo um acompanhamento. Mas também, se não puder, não estiver disponível, pode ser vários, enfim. Então é muito importante. E a comunhão é o alimento, né? Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Então é um alimento espiritual para a nossa salvação. E aí eu colocaria só o terceiro ponto, a formação. Eu vou colocar de novo a formação, por quê? Não é só porque sou professor e porque criei uma escola bíblica, mas porque se a gente tiver a oração e a parte sacramental, né? Mas faltar a forma, aí a gente tem que ter a formação até para a gente entender a vida de oração. Porque a vida de oração não é mágica. Tem momentos que existe aridez espiritual. Eu estou com um livrinho aqui do Padre Pio, as suas orações, e eu tenho um trecho aqui de uma oração que eu estava vendo hoje, né? Ele fala exatamente disso, de momentos que ele se sente abandonado, de momentos, como é vazia a minha oração, né? Deus meu, rápido, que cesse a minha vida física, já que da morte espiritual é de fato vão qualquer esforço para ressuscitar. Parece que o céu se fechou para mim e todo impulso e todo lamento retornaram, qual flecha que fere de morte o meu pobre coração. Um homem de profunda oração, mas vivia esses momentos. Então a gente tem que também ter o conhecimento, estudar sobre a oração, a espiritualidade da oração, os vários tipos de oração, né? Que tem que se prender só um tipo de oração. Não, pratique os vários. A mental, o rosário, a Lectio Divina, os salmos, enfim, os vários, né? E a questão sacramental é fundamental. E você tem que se preparar antes de fazer a confissão, porque também se preparar em cima da hora. E se você não está preparado espiritualmente, imagine, se eu não me preparar espiritualmente, como é que eu vou entrar num presídio? Como é que eu vou para um hospital? Como é que eu venho aqui para a Rádio Rural? Não tem como, eu tenho que me preparar. Porque é uma batalha espiritual, né? A gente não luta contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Gessione, você continua aqui com a gente. Ainda temos mais um bloco do nosso programa, assim como você que está em casa, no trabalho, no seu deslocamento, continua aqui com a gente na Sintonia do Bem. Ainda tem o terceiro e último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de outubro de 2024. Neste mês de outubro estamos vivenciando o mês das missões e esse é o tema do nosso programa de hoje. Estamos conversando com Gessione Pinto, que é missionário da Fraternidade de São Padre Pio de Pietrelcina.
E aí, nesse terceiro bloco, Gessione, a gente já falou um bocado aí sobre missão, sobre desafios, né? Enfim, vários pontos. E aí, como é que a gente pode conciliar a nossa fé e as exigências do mundo contemporâneo? Porque a gente vive assim num mundo, digamos, complexo, né? Que a gente tem aí muitas coisas, muitas complexo. Ofertas, né? E aí, como é que a gente pode viver a nossa fé diante dessa realidade? Eu gosto muito de uma oração usada pelos alcoólicos anônimos e pelos toxicômanos, né? Chamada oração da serenidade. Ela diz assim: concedei-me, Senhor, a graça de ter coragem para mudar o que precisa ser mudado, resiliência para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, vivendo um dia de cada vez, aceitando o mundo como ele é e não como gostaríamos que fosse, para que sejamos felizes nessa vida e plenamente felizes na que há de vir. Amém. Então acho que essa oração ela é fantástica, porque a gente está diante de desafios. Alguns a gente não vai conseguir mudar. A gente, dizendo assim, a nossa geração talvez não consiga. Com certeza. Mas a gente tem outros que a gente pode mudar. E esses que a gente tem que mudar. Mas a gente tem que ter sabedoria para saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Da mesma forma que a igreja como um todo, a gente está num ano de sínodo, caminhando, ela tem que também receber essa graça de Deus para saber o que é que pode ser reformado na nossa igreja para melhorar a evangelização e o que não pode. Mas aí Deus vai dar a sabedoria ao Papa, aos bispos, né? E também aos presbíteros, diáconos e leigos que estão presentes no sínodo, né? Para que eles possam tomar as melhores decisões. Buscando ser inteiros, precisamos ser inteiros. Eu gostei muito da definição, uma vez ouvi, sobre o que é ser santo. A gente, muitas vezes, quando a gente vê o santo, como os nossos santos são muito grandes, a gente vê Nossa Senhora, São Francisco, aí fica muito distante da gente imaginar que a gente consiga chegar até ele. Então a gente talvez pudesse começar pensando que ser santo é ser inteiro. Inteiro é o quê? É ser íntegro, né? É buscar ser a mesma pessoa em todo canto. É isso que a gente tem que fazer, né? Na igreja e na sociedade. São Francisco dizia o seguinte: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Esse é um ensinamento, né? Muitas pessoas dizem assim: padre ou missionário ou diácono chegam e dizem assim: eu não sei fazer isso, eu não sei ler, eu não gostaria de ler na missa, eu não gostaria de ser ministro da Eucaristia. Certo, mas você pode de outras formas. Por exemplo, quando você ajuda a igreja sendo dizimista, você está sendo missionário. Quando você ajuda a Sintonia do Bem, a Rádio Rural 91.9 FM a continuar no ar, você está sendo missionário. Quando você está colocando as intenções do Papa, as intenções do arcebispo, você está sendo missionário. Então todos temos que ser missionários. Na igreja não tem espaço para uma pessoa que se nega a ser missionário. Agora, aqueles que têm dom, o Padre Nunes tem dom da música, né? Então, ele vai exercer esse dom. Já não é o meu. Se eu começar a cantar, se começar a cantar, o programa acaba. Então, assim, mas eu tenho outros dons. E os que eu tenho que colocar a serviço. Porque se a gente enterrar os nossos talentos, a gente vai ser cobrado pelo nosso Senhor, que nos deu o talento. O que ele deu a mim, ele não deu a você, não deu a ninguém, né? Enfim, então o Padre Pio dizia, alguns são conselhos: viva intensamente sob a graça divina. Graça significa favor imerecido, é caris. Ninguém merece a graça de Deus. Eu não estou aqui porque eu mereço, nem porque já atingi a santidade, não. Eu sou um pecador carente da misericórdia e da graça divina. Provar a fé através de palavras e orações, né? E a oração como esse diálogo com Deus. Ser corajoso para ir em cada estacionamento da vida.
Não tem área da nossa vida que essa aqui Deus não entra. Não, ele tem que entrar em todas. Permitir que Jesus perdoe nossos pecados e ter disciplina na vida espiritual. Assim como a gente se alimenta, assim como a gente tem que ir para academia, mesmo que não goste, a gente tem que ter disciplina espiritual. Vou fazer uma caminhada. Por quê? Mas eu não leio a Bíblia, eu não rezo, eu não vou à missa. Então, como você vai estar se preparando para ser missionário? Para poder cumprir a sua missão, a missão de pai, missão de profissional. Então, assim, são conselhos, né, que eu deixo, que não são meus, né? Graças a Deus, é de São Francisco e de Padre Pio. E aí, pegando o gancho nessa pergunta que eu fiz agora, anteriormente, né? De que forma nós, cristãos, podemos desempenhar a nossa missão na igreja e na sociedade, né? Até em outro momento você falava, né? Que nas nossas profissões seculares, né? Sim. A gente também exerce uma missão, né? Sim. E aí, de que forma a gente, como cristão, né, pode ser esse agente, né, missionário nas duas realidades? Padre Pio dizia que a gente tem que ser um narrador da misericórdia, escrevendo uma nova história com a caneta da reconciliação e do perdão. A sociedade já tem muita gente para julgar, né? Inclusive é um poder judiciário. A sociedade já tem muita gente para jogar pedras, para cancelar nas redes sociais, para espalhar fake news. Já tem muita gente fazendo isso. Não se ocupe disso. A gente precisa ser o quê? Um sinal da misericórdia de Deus. Acolher. Quando o Papa fala todos, e as pessoas ficam questionando, mas tem que ser todos mesmo. Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Deus mandou seu Filho, Jesus. Seu Filho mandou os apóstolos. Os apóstolos mandaram os bispos. Os bispos ordenam os padres e os diáconos. Os padres e os diáconos não dão conta, chamaram os leigos. E nós estamos... Então é de todos. Quando a gente está fazendo qualquer uma dessas coisas que eu falei, a gente está fazendo para glória de Deus, né? Madre Teresa de Calcutá dizia que a gente não pode permitir que uma pessoa nos conheça, saia de nossa presença sem sentir a presença de Deus, né? Temos que ter a vida como reflexo do amor de Deus. Acreditar, se você não acreditar que Deus te ama, não tem como ser missionário. Primeiro, acreditar que Deus te ama, independente, né, do que você fez ou deixou de fazer, como diz aquela canção. Ele te ama e ele ama os próximos, aqueles que estão próximos, mas também ama os inimigos e quer que a gente ame eles também, né? E ele é um amor tão, vamos dizer, sem explicação, o amor de Deus, que ele deixa as 99 para buscar uma. Ele, de certa forma, não é que ele abandona as 99, mas ele deixa aquela proteção total, né? E vai, confiando que as 99 vão continuar ali no redil, mas vai em busca. Ele se alegra mais com o filho que estava perdido, que gastou dinheiro com prostitutas, como dizia o irmão mais velho, não sei nem se foi, né? Mas foi o que o irmão mais velho dizia. Com prostitutas, com dissolução, com farra, com isso, com compra de voto, enfim. Ele gastou todo esse dinheiro, mas ele se arrependeu. Ele caiu em si. E ele voltou. E quando ele voltou, o outro que nunca tinha saído, mas rapaz, esse camarada saiu, gastou, aprontou, e esse pai ainda vai fazer festa, colocar a túnica, colocar anel no dedo, matar um novilho gordo. Isso é um absurdo, né? É a lógica, a lógica do amor de Deus é totalmente oposta. Tem uma música do Padre Fábio, né, que eu até esperava que ele cantasse no show lá, humano demais. Jesus era humano demais para querer aqueles que a sociedade não quer. É esse que eles amam. Jesus foi chamado de quê? Comilão, glutão, porque andava com os pecadores. Ele não pecou, mas andava com os pecadores. Então, para terminar, ore, reze, espere. Não se preocupe. A preocupação é inútil. Jesus diz, a gente não pode acrescentar um côvado, 1 milímetro
com as nossas... Só com os cabelos brancos, né? Que eu já ganhei bastante. Só isso que a gente vai ganhar. E talvez gastrite, outros problemas, pressão alta. Nosso Senhor, misericordioso, escutará a sua oração. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos os missionários que estão ouvindo a rádio missionária, que é a Rádio Rural. Gessione, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. O nosso programa já está chegando ao fim, mas antes da gente se despedir, deixa aqui o espaço para você transmitir uma mensagem agora no encerramento do programa ou queira acrescentar algo a mais. Muito bem. Então eu quero agradecer novamente, né? A Luísa e também a que fez o contato comigo. Cacilda, famosa Cacilda Medeiros. Pois é. Agradecer a ela por né, ter aberto essa pauta. Eu sei que vocês têm muitas pessoas com muito mais importância dentro da igreja. Mari, mas foi ótimo. No campo missionário do que eu, que estou chegando agora, né? Sou aquele filho pródigo que estava fora. E deixar minhas redes sociais. Né? À vontade. Porque a rede social é um ambiente que a gente também tem que usar para isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta. Sim. Porque quando a gente posta, a gente está mostrando para as pessoas o que nós acreditamos, quais nossos valores, né? Então, eu me preocupo muito mais com o meu YouTube do que com o Instagram. Eu tenho Instagram também, como tem que ter, né? Meu Instagram é @Gessionny Pinto, GECIONNY Pinto. É um nome um pouquinho complicado. Meu pai é Gessival, minha mãe é Lindaci, quiseram juntar. Então deu Gessione e Pinto é a família. Então, @Gessionny Pinto, lá eu estou sempre postando avisos, campanhas, coisas que a gente está fazendo. Inclusive isso aqui eu vou postar daqui a pouquinho, muito né? Bem. E o canal do YouTube, né? Esse canal tem várias playlists. Você não é obrigado como é que chama? O pessoal chama maratonar, né? Maratonar toda. Mas assim, eu tenho uma playlist lá chamada Catolicismo, onde a gente tá colocando pregações, né? Estudos. Inclusive, essa entrevista, se a rádio permitir, irá para a playlist Catolicismo. Então, missionário Gessionny Pinto. A gente precisa chegar a 1000. É um canalzinho pequeno ainda, mas se a gente conseguir, eu posso fazer transmissões ao vivo, né? E isso vai ser muito bom para a missão da Fraternidade São Padre Pio. Muito bem. Gessionny, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no programa. Seja sempre bem-vindo. E você quer só mais uma coisa. Né? Pois não. Se você ouviu esse programa, né? É que a gente também é gravado, e quiser que eu vá até a sua comunidade, até a sua paróquia, tá? Ou seja, para dar formação, para questão da escola bíblica ou celebração, né? Claro, tudo com as autorizações dos padres, dar o testemunho, que aqui eu não contei meu testemunho, eu dei um flash, né? O testemunho também está no meu canal, mas eu posso contar com mais detalhes, responder perguntas, já que eu vivi o outro lado, né? Eu acho que no Rio Grande do Norte eu sou o único, né? Ex-pastor, reverendo, né? Que se converteu, que voltou ao catolicismo. Então eu estou à disposição, viu? Meu WhatsApp, o que precisar, a gente está à disposição. Meu WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp, não é segredo. 84, que é o nosso código, né? O 996313080. Está disponível, é claro, nos meus horários, dentro da minha agenda, para eu visitar e fazer a missão, né? Colaborar com a missão, tanto eu quanto o missionário André e as irmãs também, que são missionários da Fraternidade do Padre Pio. Pois bem, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa, Gessionny. Foi ótimo tê-lo aqui conosco na manhã deste domingo. Agradecemos a você que ficou com a gente, acompanhando o nosso programa, de casa, do trabalho, do seu deslocamento, enfim, né? De onde você estiver nos acompanhando, do rádio ou também por meio da internet. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da Rádio 91, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.
99